Fala pessoal, como vocês estão? Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Wallace Bonfim, sou advogado, especialista em direito imobiliário, pós-graduando em direito empresarial e também em marketing. E essa é a segunda videoaula desse canal, onde eu vou falar sobre lei de distrato, CDC e jurisprudência. Então, se você é advogado, se você é consumidor e quer adquirir um imóvel de uma incorporadora ou de um loteador, se você é um loteador, se você é um incorporador, esse é o vídeo para você. Fiquem até o final e antes de iniciar essa videoaula completa sobre esse assunto, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito que demorou para fazer. Então peço a ajuda de vocês para aumentar esse canal e melhorar as visualizações. Então, pessoal, quais são os objetivos da aula? Primeiro, explicar o que acontece quando o comprador desiste do imóvel. Segundo plano, mostrar quanto pode ser devolvido a esse comprador. Em terceiro, explicar as retenções legais. E o quarto, demonstrar o conflito entre lei e decisões judiciais. Inicialmente, vale trazer aqui um contexto do mercado imobiliário no Brasil. Tá? Desde o final de 2024, você tem um aumento dos financiamentos imobiliários e também um crescimento dos loteamentos. Por exemplo, em 2025, em novembro de 2025, você teve mais de 48 mil unidades habitacionais vendidas através do contrato de alienação fiduciária. Em dezembro de 24, mais de 5 bilhões de reais foram movimentados em financiamentos residenciais. E em 2025, durante o ano, mais de 8 bilhões foram movimentados em crédito imobiliário. E, no caso dos loteamentos, também houve um crescimento de 10% nas vendas de loteamentos planejados. Ou seja, o mercado imobiliário brasileiro do final de 24 a 26 está completamente aquecido, impulsionado, primeiro, pelos contratos de alienação fiduciária e pelos financiamentos residenciais. E aí que está o ponto. O que é uma alienação fiduciária, esse palavrão? Basicamente é um contrato onde o comprador, você consumidor que está assistindo aí, ou seu cliente, adquire um imóvel, só que ele transfere a propriedade desse imóvel para o credor como garantia. Esse credor pode ser um banco ou uma incorporadora. E, em troca, o comprador, o consumidor, ele vai pagando as parcelas desse contrato e só ao término do pagamento ele consegue transferir este imóvel para o seu nome. Se ele não pagar, esse imóvel vai para leilão. A incorporadora, ou o banco, ou a financeira, aquele credor, ele pode pegar esse imóvel e levar para leilão. A base legal disso é na Lei 9.514 de 97, nos artigos 26, 27 e 22. E aí que está o ponto, Qual é o maior problema hoje do brasileiro com relação aos contratos imobiliários feitos em corporações ou em loteamentos? Ou ele não consegue pagar as prestações, porque perdeu o emprego, houve um revés financeiro, ou ele simplesmente não quer mais aquele imóvel, desistiu. E aí que está o ponto. Se ele não consegue pagar, ou ele quer desistir do contrato, o quanto ele vai receber de volta da incorporadora ou do loteador? Para resolver isso, em 2018, surgiu no Brasil, nasceu a Lei do Distrato. A Lei do Distrato, a Lei 13.786 de 2018, ela afetou diretamente e alterou a Lei 4.591 de 64, que é a Lei de Corporações, e a Lei 6.766 de 79, que é a Lei de Loteamentos. Ela cria novas regras para a desistência do consumidor e define percentuais de retenção pelo incorporador e pelo loteador. E aí vamos entrar agora, justamente na desistência do comprador para um contrato junto à incorporadora. Bom, então antes de iniciar aqui, repito, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, ajude esse canal a crescer, porque o conteúdo é grátis e também é um conteúdo completo para você, consumidor, advogado, incorporador ou loteador. Voltando para a aula. Distrato com a incorporadora. Então você comprou aquele imóvel, comprou aquele apartamento junto à incorporadora. O artigo 67A da Lei 4.591 de 64, que é a Lei de Incorporações, e esse artigo foi inserido pela Lei do Distrato, diz que o comprador, neste caso, que é desistir da compra, tem direito à devolução do valor que ele pagou até aquele momento, contudo com deduções obrigatórias. Quais são as deduções? Comissão de corretagem,
uma retenção de até 25% do valor pago, impostos relacionados ao imóvel, taxa de condomínio, se tiver associação de moradores, terá que ser paga, taxa de ocupação do imóvel de 0,5% ao mês ocupado e outros encargos também. Um ponto crucial da lei do distrato foi a diferença de retenção para incorporações com ou sem patrimônio de afetação. Com patrimônio de afetação, se existir, a retenção sobe para 50%, era 25%, vai para 50%. E o prazo de devolução, que a incorporadora tem que devolver o valor, é de até 30 dias após o habite-se. Se não houver patrimônio de afetação, a retenção permanece nos 25% e o prazo de devolução é até 180 dias após a rescisão. Esses prazos de 30 e 180 dias serão importantes para o próximo slide, porque no próximo slide, como estão vendo agora, vou falar sobre a revenda do imóvel e a cessão de contrato. Se a incorporadora revender o imóvel antes daqueles prazos lá, de 30 ou 180 dias, a incorporadora vai devolver um valor para você com as deduções obrigatórias em até 30 dias após a revenda daquela unidade habitacional que você adquiriu. Se você for ceder o contrato para outro, ou seja, você consegue uma outra pessoa que está a fim de pegar aquela unidade habitacional, de assumir o contrato, você pode fazer isso. Fazendo isso, não há cláusula penal. Contudo, isso é importante, a incorporadora tem que aprovar este novo consumidor. Tá? Se a incorporadora não aprovar, não tem o que se falar aqui em cessão de contrato. Além disso, haverá uma análise de CPF e capacidade financeira daquele novo consumidor. Tá? Então, a revenda e a cessão são dois meios aí. Na revenda, para você ter o valor de devolução mais rápido, tá? Isso se a incorporadora quiser revender também. E no caso da cessão, é uma forma de você evitar ao menos a inserção de uma cláusula penal. As outras deduções serão sempre aplicáveis. Aquelas deduções que foram apresentadas lá atrás, no primeiro slide sobre incorporações, não serão retiradas. E aí vamos entrar agora nos loteamentos. E aí vem a pergunta, qual lei aplicar nos loteamentos? A lei dos loteamentos ou a lei de incorporações? Basicamente é o seguinte, se você comprou um lote, tá, em um loteamento, através de um contrato de alienação fiduciária, o que se aplica é a lei de incorporações, a lei 9.514 de 97. Se você adquirir um lote sem alienação fiduciária, a lei que se aplica é a lei de loteamentos, a 6.766/79. Ambas foram alteradas pela lei de distrato. A partir de agora, então, eu vou analisar, tá, o distrato de lotes não regidos pela alienação fiduciária. E aí vem distrato do lote. Então você adquiriu um lote, comprou aquele lote e você quer desistir da compra, ou porque não consegue mais arcar com as parcelas, ou porque você simplesmente não quer mais. Neste caso, se insere o artigo 32A da Lei 6.766/79. Esse artigo que foi introduzido, foi inserido pela Lei do Distrato. O que diz? Neste caso, o comprador do lote, ele também vai receber o valor que ele pagou até aquele momento. Contudo, também terá deduções. Quais são as deduções para o comprador do lote? Taxa de ocupação de 0,75% ao mês. Cláusula penal. Despesas administrativas. Arras de até 10%. Juros por atraso, se for o caso de atrasar o pagamento, Impostos. Condomínio ou associação, se tiver. Tributos e custos de rescisão. Comissão de corretagem. A retenção de 25%. E a cláusula penal de até 10% em caso de ação judicial ou de atraso no pagamento superior a 3 meses. Todas essas deduções estão no artigo 32A da Lei de Loteamentos e são inseridas caso você desista da compra daquele lote. E aí vem o ponto, qual é o prazo de pagamento, tá, dessa devolução do que sobrou? Então, o loteador ele vai pegar o valor que você pagou até aquele momento, ele vai descontar toda aquela lista e vai sobrar. O que sobrou vai ser devolvido para você. E qual é o prazo para essa devolução? Bom, a regra é a devolução parcelada em até 12 vezes. Ok? Quais são os prazos de pagamento? Vai variar a depender de como está a obra, do loteamento. Se a obra estiver em andamento,
até 180 dias após o prazo da conclusão. Se a obra já estiver concluída, em até 12 meses após a rescisão. Então, pessoal, chegamos na última etapa desta videoaula, tá? Esta etapa eu vou falar sobre as decisões judiciais que permeiam ali a discussão sobre a aplicação ou do CDC ou da lei de distrato, ok? Então, se você chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer você pela audiência e peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam ter este conhecimento, que ou queiram desistir do contrato imobiliário que fizeram, ou são loteadores, incorporadores, ou advogados imobiliários, ou estudantes de direito. Vamos para as decisões que mostram que, infelizmente, no Brasil atualmente, há uma insegurança jurídica quando o assunto é a aplicação da lei de distrato perante o CDC. Bom, vejamos. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial 186-7209, entendeu que o adquirente que não consegue pagar as parcelas e pede a quebra, o fim do contrato, desencadeia uma quebra antecipada deste contrato. E, neste caso, não se aplicaria o CDC, mas sim o leilão que está na lei de incorporações. Feito o leilão, o valor que sobra desse leilão seria, então, encaminhado para o adquirente. O mesmo entendimento, tá, também é apresentado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na apelação que está aí na tela de vocês. Nesta apelação, o Tribunal do Rio, tá, entendeu também que o adquirente que não consegue pagar as parcelas e que pede o término do contrato não teria a defesa, não estaria embaixo do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor, e sim seria aplicado o leilão que está na lei de incorporações. Essa decisão do Tribunal do Rio, ela se baseou no tema 1095 do STJ. Este tema, ele é bem claro, ele define o seguinte, que em resolução de contrato de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária, a Lei 9.514/95, a Lei de Corporações, deve prevalecer, tá? Contudo, o próprio STJ também vem quebrando esta regra do tema 1095. Voltando à primeira página, por exemplo, você tem aí o recurso especial 206/29/28 de São Paulo, aonde o STJ, quebrando o que é definido pela lei de distrato e pela lei de incorporações, ou seja, atingindo diretamente o tema 1095, tá? Definiu que a retenção de 50% em incorporações com patrimônio de afetação deve ter uma redução para 25%, porque deve ser aplicado ali o Código de Defesa do Consumidor, se estivermos diante, é claro, de uma relação consumerista. Essa decisão, ela se baseou também em uma decisão anterior, recurso especial 21.0654/8. Ou seja, essa decisão quebra aquele entendimento que eu passei para vocês, que está na lei de distrato, que quando é uma incorporação com patrimônio de afetação, a retenção é de 50%. Para o STJ, essa retenção de 50% não é aplicável automaticamente. Se estiver diante de uma relação de consumo, o que deve ser aplicado é o que está disposto no CDC, principalmente nos artigos 51 e 53. E, neste caso, haverá a redução de 50% para 25% de retenção, mesmo tendo, na lei de distrato, definindo 50% para incorporações com patrimônio de afetação. Pulando lá, o STJ também decidiu, em recurso especial 21.04.086, ser possível descontar, tá, no caso de loteamentos, a taxa de fruição, a taxa de ocupação, mesmo se o lote não tiver edificado. Além disso, permitiu a aplicação do valor da cláusula penal, tá? Ou seja, nesse caso, nesse recurso especial, o STJ entendeu que mesmo que quando você compra um lote, você não constrói nada nele, você quer desistir daquele contrato, deve ser aplicado a taxa de ocupação. Contudo, o próprio STJ, em conflito com a decisão anterior,
em recurso especial 2106548, definiu completamente ao contrário. Definiu que a taxa de ocupação, né, a taxa de fruição, ela não deve ser aplicada em lote não edificado. Ou seja, o próprio STJ, com relação aos loteamentos, cria um conflito interno. Enquanto uma decisão diz que a taxa de ocupação tem que ser aplicada em lote, mesmo sem ter nada edificado, em outra decisão o STJ modifica, né, entra em conflito interno e define que o lote não edificado não deve ter a aplicação da taxa de ocupação. E ainda vai mais. O mesmo recurso especial 2106548 definiu que a retenção, ela tem que estar em um patamar de 25%. Tá? Ou seja, além da não aplicação da taxa de ocupação em um lote não edificado, tá? A retenção ela tem que se manter no patamar máximo de 25%. Não pode ultrapassar esse patamar. Então, o próprio STJ, tá, cria um conflito interno nas suas decisões, o que também cria um conflito e acaba criando, né, uma não aplicação de uma segurança jurídica que veio com a lei de distrato. Por fim, a jurisprudência com relação à afetação, ao patrimônio de afetação. Seguindo o entendimento do STJ, naquela decisão lá anterior, aonde ele reduziu o percentual de retenção de 50% para 25% em incorporações com afetação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através da apelação que está aí na tela de vocês, também entendeu que a averbação da construção afasta a retenção de 50% em incorporações com patrimônio de afetação. E aí entendeu que essa retenção deveria ser de 25%. Ok? Nessa decisão, isso é importante, o Tribunal de São Paulo flexibilizou a interpretação de preenchimento cumulativo dos requisitos do fim do patrimônio de afetação, que está lá no artigo 31E da Lei 4.591 de 64. Então, pessoal, o que será aplicado? O Código de Defesa do Consumidor, será aplicado a Lei do Distrato, será aplicado a Lei de Corporações ou de Loteamento? Não há uma resposta única. Isso vai depender de caso a caso, e isso vai depender se ficar comprovado durante o processo judicial que há uma relação de consumo. Se ficar comprovado que há uma relação de consumo, as chances de ser aplicado o CDC em detrimento da lei do distrato das outras leis é muito maior. Outro ponto, a devolução depende de, e aí vem os pontos que eu coloquei nesse slide. O tipo de contrato feito, se é alienação fiduciária, se não é, a existência de alienação fiduciária, se há registro do cartório ou não, se há patrimônio de afetação ou não, ou se há uma situação concreta do comprador, no caso, se ele não consegue mais arcar com as parcelas, ou se ele quer desistir por si. As decisões judiciais trazem essas possibilidades. Então, obrigado a você que ficou até o fim dessa videoaula. Tentei ser o mais breve, rápido e direto possível. Se você gostou dessa videoaula, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilha, curta e ajude este canal a crescer mais para trazer para você mais conteúdos sobre direito imobiliário e sobre outras partes do direito que vão ser importantes para a sua vida. Obrigado a você que ficou até o fim e vamos para mais vídeos futuros.